Olá, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Estamos iniciando, neste momento, pela web rádio Cristo Consolador, o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que tem como finalidade estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, trazendo informações históricas, interpretações através da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução, enfim, dos princípios que formam a nossa doutrina. Lembrando que transmitimos o programa toda quinta-feira, ao vivo, a partir das 5 da tarde, tanto através do Facebook quanto do YouTube, nos canais da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje teremos várias abordagens. A primeira sobre a evangelho-terapia, que daqui a pouco você vai saber exatamente o que é. Vamos também dar continuidade ao estudo das parábolas de Jesus, hoje com a parábola da ovelha perdida. E vamos dar continuidade também à vida e obra de Paulo de Tarso, e vamos saber o que vai acontecer com ele na viagem por navio que está fazendo de Cesareia até Roma. Lembrando que no programa passado o navio estava no meio de uma tempestade. E nós vamos saber o que vai acontecer hoje. E no final, nós vamos responder as perguntas que nos são dirigidas a respeito do Evangelho e do Espiritismo. E, aliás, você pode participar. Basta você utilizar agora aí o Facebook ou o YouTube e digitar o seu comentário, enviar a sua pergunta, que nós teremos o maior prazer de receber e colocar no ar. Muito bem, na primeira parte do programa, nós sempre a dedicamos para estudar a história e o conteúdo do Evangelho. Hoje, nós vamos trazer a você uma sugestão de atividade no Centro Espírita para não apenas a melhor compreensão do Evangelho, mas para a sua vivência entre os tarefeiros, entre os colaboradores do Evangelho. É a evangelho-terapia. Por muito tempo, o grande alvo do Centro Espírita foi o ser desencarnado, através das reuniões mediúnicas para esclarecer, desampará-los, e também a assistência social, amparando os mais pobres. E não demos o mesmo peso de importância a nós encarnados, de uma forma geral. Compreendendo-se a necessidade de melhor atender tanto o frequentador quanto o colaborador ou tarefeiro voluntário, diversos programas de estudo doutrinário foram implantados. Nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo sistematizado da mediunidade, a evangelização da família, da criança até o adulto. Enfim, vários serviços vieram com o passar do tempo sendo implementados no Centro Espírita. E isso foi se acumulando em tarefas, trabalhos, atividades, responsabilidades, afazeres diversos, tornando aos poucos o Centro Espírita, muitas vezes, uma casa composta de obrigações que precisam ser realizadas. Isso criou uma certa frieza ou distância, principalmente em relação aos tarefeiros, aos colaboradores. E isso é importante de nós trabalharmos, porque não podemos esquecer que o Espiritismo tem como uma de suas bases o Evangelho, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Então, não podemos esquecer, de forma alguma, a afetividade, porque ela está ligada ao amor ao próximo. Então, nós precisamos não apenas atender com esse amor as pessoas que buscam consolo, as pessoas que buscam conhecimento, as pessoas que necessitam de orientação, mas também os próprios tarefeiros, os próprios colaboradores, pois todos nós somos seres humanos,
espíritos ainda imperfeitos e que estamos na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Por isso, no centro espírita não pode faltar dinâmica, afetividade, compreensão, tolerância, amizade, companheirismo, sinceridade, cordialidade. Os relacionamentos devem possuir profundidade, porque estamos no centro espírita e entre os seguidores da doutrina, nós temos que ter como base a moral estabelecida pelo Mestre Jesus, que é uma regra de conduta universal. Daí, então, surgiu a ideia da criação e implantação da evangelioterapia, que é o trabalho de se buscar pensar e agir dentro da moral evangélica proposta por Jesus. A evangelioterapia é para ser desenvolvida no centro espírita, especificamente com os tarefeiros, com os colaboradores voluntários, através de um diálogo aberto, franco, dinâmico, aproximando a doutrina e o evangelho do colaborador espírita. E aí nós teríamos, então, um encontro entre os tarefeiros, colaboradores, trabalhadores do centro espírita, e nesse encontro vão ser abordados temas atuais, que são da vivência do dia a dia, à luz do evangelho e do espiritismo. Pode-se eleger para cada encontro um ou dois temas. A evangelioterapia, portanto, é um encontro dos colaboradores do centro espírita. É uma reunião reservada, onde todos os participantes vão procurar estabelecer um clima de sincera fraternidade, analisando os assuntos que foram escolhidos à luz do Evangelho, inclusive realizando dinâmicas de grupo, onde os envolvidos buscarão analisar o grupo como um todo, e identificando seus problemas coletivos e pessoais, e juntos, encontrando a solução para os mesmos problemas, as mesmas questões, através de um consenso, estabelecendo caminhos e metas a serem atingidos. Ou seja, na evangelioterapia, nós teremos uma avaliação, tanto em moldes gerais como específicos e pessoais, das atividades que estão acontecendo no centro espírita, que envolve pessoas, que somos nós, os seres humanos, os espíritos reencarnados, que estamos em evolução e, por causa das nossas imperfeições, todos nós, seja num grau maior ou num grau menor, nós temos problemas, nós temos questões a resolver, seja no ambiente da família, do trabalho profissional, da vivência social e também das questões íntimas, pessoais, ainda não tão bem resolvidas. Lembremos, o companheiro ou a companheira que está ao nosso lado, ali no trabalho do centro espírita, ele não é um ser perfeito, acabado, resolvido. Não. Nem ele ou ela e nem nós. Portanto, todos nos encontramos num processo de aperfeiçoamento e precisamos ser entendidos nesse processo. Quando recebemos e atendemos um espírito desencarnado em uma reunião mediúnica, damos a ele o nosso melhor, porque estamos tratando com um ser desencarnado. Então, vamos tratá-lo com fraternidade, com solidariedade. A mesma coisa vai acontecer quando estamos no atendimento fraterno. Vamos agir com fraternidade, compreensão. Agora, em relação àqueles que semanalmente estão conosco realizando as atividades no centro espírita, ou seja, os outros colaboradores, as outras colaboradoras, nós temos esse mesmo tratamento. Lembramos da fraternidade, do perdão, da desculpa, lembramos da atitude
amorosa para com aquele ou aquela que toda semana está conosco, que também desenvolve as tarefas, ou seja, trabalha conosco no Centro Espírita, lá na reunião mediúnica, no atendimento fraterno, na evangelização, no serviço assistencial, no bazar, na cantina, no passe, na organização da reunião pública. Nós exercemos essa fraternidade e esse amor com eles, ou apenas com os desencarnados, ou com aqueles que são atendidos no serviço assistencial ou no atendimento fraterno. O amor tem que estar presente no Centro Espírita sempre. Não podemos esquecer disso e tem que estar no coração de todos os colaboradores e tarefeiros. Para que a evangelioterapia aconteça, é necessário que exista um entrosamento entre todos, que todos se aceitem e se compreendam tal quais são. Para isso, a evangelioterapia vai promover uma aproximação, e onde todos vão aprender a ouvir o outro, e também a detectar os problemas existentes no desenvolvimento das tarefas. Essa é a finalidade da evangelioterapia, que além de ser uma reunião de aprendizado e reflexão, surge também como um grupo de ajuda mútua, algo parecido com os grupos de terapia, criando-se assim um espaço para o colaborador espírita ouvir e ser ouvido. Se o Centro Espírita tiver muitos colaboradores, muitos tarefeiros, claro que se pode fazer a evangelioterapia por setores, ou seja, a evangelioterapia de todo o pessoal que trabalha na área do serviço assistencial. A evangelioterapia com todos os evangelizadores da infância, da juventude e da família. A evangelioterapia com todos os trabalhadores da área mediúnica. Pode ser feito assim, sem nenhum problema. Vai ser um grupo de estudo e de diálogo, fundamentado nos ensinos do Cristo. Se houver, porventura, a possibilidade de um apoio psicológico, de um voluntário dessa área que já esteja no Centro Espírita, ótimo. Mas, se não, não tem problema nenhum, porque vai se conversar à luz do Evangelho, onde todos vão tentar resolver os seus problemas de fundamentação íntima, suas questões de ordem pessoal e também as questões do trabalho no coletivo. Cabe ao Centro Espírita, e é bom nós lembrarmos isso, o trabalho de colaborar na regeneração moral e espiritual do indivíduo e da humanidade, que é possuidor da superior finalidade de realizar a promoção humana. O Centro Espírita é escola de almas e prática do espiritismo. E, portanto, na evangelioterapia, nós vamos nos levar à solidariedade, à disponibilidade para o outro, o olhar o outro sem preconceitos. Vamos aprender a sermos mais tolerantes. Vamos saber também consolar e amparar aquele que trabalha ao nosso lado, desenvolvendo as tarefas no Centro Espírita. Enfim, a evangelioterapia é um trabalho de abrir o coração, deixando penetrar os ensinos de Jesus para a realização da vivência do amor cada vez mais pleno. Assim como é processo de penetrar no coração do irmão ou da irmã que labuta ao nosso lado no Centro Espírita, identificando-o verdadeiramente como um irmão ou irmã que segue a mesma doutrina, a doutrina universal do amor representada pelo Espiritismo. A periodicidade de realização da evangelioterapia pode ser quinzenal, mas pode ser também mensal, bimensal. Isso aí cada centro espírita, em comum acordo entre seus dirigentes e seus colaboradores, irá decidir. Mas, com certeza, realizar esse evento da evangelioterapia
será muito importante e muito útil para todos os que trabalham, todos que colaboram voluntariamente nas atividades do Centro Espírita. Fica aí, então, essa nossa dica da realização da Evangelho Terapia. Bem, vamos agora passar para o estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. Hoje nós reservamos a parábola da ovelha perdida, que está transcrita tanto por Mateus, em seu Evangelho, lá no capítulo 18, versículos 12 a 14, como também no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 15, versículos 3 a 7. Vamos, então, conhecer essa parábola. É a seguinte: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai ao monte procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que pereça nenhum desses pequeninos. Muito bem. Vamos, então, agora transpor esta fala do nosso Mestre Jesus para nós, seres humanos. Jesus utilizou aqui uma comparação com o pastor e suas ovelhas, que, aliás, era algo muito comum entre os judeus, o pastoreio de ovelhas. Então, ele usa uma figura muito conhecida para dizer que, assim como o pastor não abandona nenhuma de suas ovelhas e sempre sai à procura, à salvação daquela ovelha que se perdeu do rebanho, Deus, nosso Pai, faz a mesma coisa com seus filhos. Não abandona nenhum deles e vai amparar aquele que se desviou. E vai, claro, ficar muito feliz por ele voltar ao bom caminho. E no final, Jesus dá a referência às criancinhas, porque é a questão do espírito reencarnado passando pela infância. Muito bem, vamos então explorar esta parábola. Nós somos o rebanho, nós somos o rebanho divino, porque nós, seres humanos, espíritos que estamos reencarnados, somos, na verdade, o grande rebanho divino que está a caminho da perfeição. Cada um está realizando, passo a passo, o seu progresso intelectual e moral, a sua evolução. Porque todos nós queremos, claro que queremos, e somos destinados a chegar à perfeição, onde seremos plenamente felizes. Bem, vamos pegar aqui 100 pessoas. Assim como Jesus pegou um pastor que tem 100 ovelhas, vamos pegar um grupo de 100 pessoas. E digamos que essas 100 pessoas estão caminhando bem. Estão caminhando bem. Já tiveram um encontro com o Evangelho, já estão com grau de desenvolvimento do amor e do bem relativamente bom, estão com senso moral mais aprofundado. Então, é um grupo que está indo bem na senda evolutiva. Mas, dentro da parábola, dessas 100 pessoas, uma acaba se transviando, acaba se desviando. Resolve pegar um atalho aqui na existência humana, um atalho que não é dos melhores, e começa, então, a sofrer, ou mesmo até, inclusive, a espalhar o mal, deixando-se levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pelos vícios e paixões. Isso acontece. Muito bem, Deus é o pastor de todos nós. Ele está contente com o grupo,
Mas aí vê que essa pessoa, esse seu filho ou filha, se afastou. O que Deus vai fazer? Bem, como esses 99 que estão aqui estão bem, continuam firmes, a sua jornada evolutiva, eu vou socorrer aquele que resolveu pegar lá um atalho. Então, é exatamente o que o pastor vai fazer em relação à ovelha que se perdeu do rebanho. Então, Deus vai enviar os espíritos superiores para que possam trabalhar junto com esse que se desviou para trazê-lo de volta ao rebanho. Ou seja, ele saiu do caminho do bem, agora vai se trabalhar para trazê-lo de volta ao caminho do bem. Quando isso for conseguido, e não importa o tempo que vai levar, porque nós temos livre-arbítrio, Deus é a paciência absoluta, sabe que cada um tem o seu tempo, mas sabe também que, mesmo que tenhamos nos desviado, nós vamos voltar, sim, ao caminho do bem e do amor. Então, vai acontecer isso. Ele vai voltar e vai se reunir ao rebanho, que eram 100 e que agora são 99. Agora, Deus vai fazer uma festa. Por quê? Um filho que estava perdido, que estava transviado, se reencontrou, voltou ao caminho do bem, ao caminho do amor, e vai poder agora se juntar novamente àqueles 99, do qual ele já fazia parte. Mas e os 99? Bem, Deus está muito feliz e contente com os 99, mas os 99 encontraram o bom caminho e dele não saíram. Então, claro que Deus vai ficar muito mais feliz neste momento, porque aquele seu filho que estava desviado voltou. Conseguiu entender que precisava voltar ao caminho do bem. A festa será feita pelo seu retorno. E Jesus, no final da parábola, né, ele diz aqui, assim não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que pereça nenhum desses pequeninos. Ou seja, não é da vontade de Deus que soframos. Não é da vontade de Deus que sejamos punidos eternamente pelas nossas faltas. E é por isso que o Espiritismo não sanciona nem inferno, nem purgatório, e nem o céu paradisíaco, onde basicamente não vamos fazer nada a não ser ficar adorando ao Senhor. Não. O Espiritismo nos apresenta o mundo espiritual, vida depois da morte e vida plena, estuante, onde vamos continuar a realizar aprendizados, tanto através de estudos quanto através de trabalhos. Porque nós somos seres de operosidade. Não gostamos de ficar parados e muito menos de sermos inúteis. Claro que isto não é ainda a regra geral entre nós aqui na Terra, mas estamos caminhando para isso. Quem faz um belo estudo desta parábola da ovelha perdida é Caibar Schutel, esse valoroso trabalhador do movimento espírita, que entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, realizou uma tarefa de divulgação da doutrina enorme, que merece toda a nossa admiração, a partir da cidade chamada Matão, lá no interior do estado de São Paulo, pertinho de Araraquara. E Caibar Schutel faz esses estudos que ele enfeixou na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, que é uma publicação da casa editora O Clarim, que foi fundada por ele, tanto para publicar livros, quanto também para publicar o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. Aliás, a editora
continua plenamente em atividade, inclusive o jornal e a revista. Vou passar aqui a palavra a Kaibar Schutel. Ele diz aqui o seguinte: a parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nas furnas onde medram os abrolhos. Como a ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável, ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas num local. Os encarregados do rebanho sairão ao campo em procura da que se perdeu. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Ainda que seja preciso, para a regeneração do espírito, nascer ele na terra, sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que lhe seja preciso renascer no mundo sem os olhos, por causa dos tropeços, por causa dos escândalos, a sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola, porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor, os seus guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna bonança. Assim, amigo, quando vos falarem os sacerdotes de inferno eterno, perguntai-lhes que relação tem a parábola da ovelha perdida com esse dogma monstruoso, que desnatura e inutiliza todos os atributos divinos. Então, essas são as palavras de Kaibar Schutel, estudando a parábola da ovelha perdida. Ninguém, absolutamente ninguém, fica desamparado da misericórdia e da bondade divinas. É missão do anjo da guarda, dos chamados espíritos protetores, velar, isso mesmo, velar, ajudar, auxiliar, orientar os seus tutelados. E todos nós, sem exceção, temos um anjo da guarda, que é um espírito superior. Todos nós temos um guia espiritual. Todos nós temos espíritos, amigos e familiares, que nos amam, vinculados a nós desde várias existências, e que não nos abandonam, querem o nosso bem e procuram trabalhar para que fiquemos no caminho do bem e do amor. E se estamos aqui na Terra com muito sofrimento, muita dor, se estamos aqui com um corpo defeituoso, lembremos que a cada um é dado segundo as suas obras e que aqui na Terra, quando reencarnamos, nós assumimos as consequências do que fizemos em existências passadas, porque o acaso não existe. Tudo é justo dentro da lei divina. Lembremos sempre disso, para darmos então continuidade ao nosso trabalho e não esqueçamos das crianças, os espíritos reencarnados que ainda estão no período infantil e que tanto necessitam de amor, de orientação moral, para que não se percam do rebanho, o rebanho da humanidade que nós formamos. E assim nós teremos dias melhores aqui na Terra, como no céu, depois da morte. Muito bem, esse é o estudo que tínhamos a fazer aqui da parábola da ovelha perdida, porque agora nós chegamos na vida e obra de Paulo de Tarso. Lembrando que estamos acompanhando o livro
Paulo, um homem em Cristo. Faço sempre questão de mostrar aqui na tela. Rui Kremer, publicação da FEB, a Federação Espírita Brasileira. E nós estamos vendo a viagem que está sendo feita de navio da cidade de Cesareia, lá na Judéia, para Roma, onde Paulo de Tarso será julgado. Mas eles saíram num tempo ruim, porque eles já estavam em pleno outono, caminhando para o inverno. E aconteceu, então, que a embarcação sofreu com águas tormentosas, muita chuva, ondas violentas, um mar extremamente agitado, dias após dias. E todos a bordo já estavam vendo o pior pela frente. E provavelmente acabariam todos morrendo. Mas Paulo de Tarso, com a sua mediunidade, apesar de ser um prisioneiro, sendo levado para Roma, ele então estava insuflando o bom ânimo e dizendo que ninguém iria perecer, que ninguém seria abandonado por Deus. Então, nós estamos nesse ponto, então, de fomos no programa passado, para darmos, então, continuidade e saber, afinal de contas, será que essa verdadeira profecia de Paulo se cumpriu? Todos foram salvos? Ou o navio acabou afundando? O que será que aconteceu? Vamos, então, passar a palavra a Rui Kremer e nós vamos fazendo determinados apontamentos ao longo aqui desta leitura. Nos dizer, na 14ª noite, encontrava-se o navio batido de um lado para outro, na parte entre a Grécia e a Sicília, que os antigos chamavam de Adria, daí Mar Adriático. Por volta da meia-noite, os ouvidos excitados de um marinheiro detectaram, em meio aos bramidos da tormenta, o barulho assustador provocado pelo mar entre os escoros, e gritou: "Terra! A terra está próxima!" Lançando o prumo, acharam 20 braças, equivalente a 37 metros, e, pouco depois, 15 braças, equivalente a 27 metros. Para evitar que o navio fosse destroçado contra os recifes, deixaram cair 4 âncoras na popa, ao mesmo tempo que pediam aos deuses se fizesse dia. Lucas jamais se esqueceria das tensões daquela terrível noite. A tripulação era constituída de mercenários, que não estavam nada preocupados com o navio, com a carga, com os passageiros ou com os prisioneiros e sua escolta. Um grupo de marinheiros pensou em fugir, utilizando-se do escaler. Paulo, que tudo percebera, vai ao centurião e relata-lhe o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que afirmava ser impossível a salvação de todos se aqueles membros da equipagem desertassem. Júlio, o centurião, determinou aos soldados cortarem as amarras do bote, e assim ficou assegurada a unidade de todos para o esforço comum de salvação. Os homens estavam debilitados e nos limites de suas possibilidades. Era preciso conjugar esforços, contar com a harmoniosa participação de todos nos difíceis transes que ainda teriam de enfrentar. E Lucas assim descreveu, ao longo dos versículos 33 a 38 do Atos dos Apóstolos, o papel decisivo desempenhado por Paulo. Então, vamos agora abrir aspas, são as palavras de Lucas, no Atos dos Apóstolos. E, entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa,
dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e, partindo-o, começou a comer. E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 276 almas. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Rosner, que é um estudioso do Evangelho, assim se refere aos eventos seguintes. Vamos então agora, novamente, abrir aspas. Ao amanhecer viram, através da chuva gris, uma enseada cercada por alcanteladas rochas de uma praia arenosa. Aqui quiseram fazer entrar o navio. Não sabiam que o prolongamento do promontório do norte da enseada havia sido separado da terra firme pela atividade das marés, formando uma ilhota de per si, separada de terra firme por um canal estreito, e que o fluxo das águas por este estreito havia formado no meio da enseada ocultos bancos de areia. Para aligerar o mais possível o navio, arrojaram ao mar o resto do trigo. Soltaram-se as amarras, içou-se a vela dianteira e se direcionou o rumo para a enseada. Subitamente, uma terrível sacudidela abalou todo o corpo do navio, de modo que os viajantes caíram ao chão, ao mesmo tempo que se produzia um sinistro rangido, e todas as amarras estalavam. O navio fora aprisionado, submergindo a proa na areia. A violência das ondas rompeu a popa, levando a parte traseira lateral da embarcação. A água entrou no navio em redemoinhos. Estava perdido. Os passageiros haviam se concentrado angustiosamente na proa. Nada mais restava senão procurar salvar a vida nadando. E, quando a salvação poderia parecer tão próxima, um último e maior perigo ameaçava a vida de Paulo e dos prisioneiros. Fechando aspas. Aqui, vamos voltar à palavra Lucas, no Atos dos Apóstolos, nos versículos finais do capítulo 27, quando ele nos diz, abrindo aspas, então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Fechando aspas. Vamos voltar agora ao texto do Rui Kremer. A terra em que aportaram era a ilha de Malta. A atual Baía de São Paulo, na referida ilha, corresponde exatamente à descrição de Lucas nos Atos dos Apóstolos, que fala de um lugar, no versículo 41, onde se ajuntam dois mares. Só de terra firme se divisa o estreito canal que separa de Malta a pequena ilhota e que dá a impressão de um segundo mar que viesse do outro lado. Lucas fala dos habitantes de Malta como bárbaros, o que apenas quer dizer que não falavam nem o grego nem o latim. Os náufragos, exaustos e transidos de frio, encontraram em Paulo, mais uma vez, a liderança e segurança de quem já enfrentara muitas dificuldades na vida. O apóstolo a todos animou, convocando-os a fazer fogo, a fim de se secarem e vencerem o frio.
Muitos naturais da ilha, nesta altura, já haviam se acercado, procurando oferecer abençoada colaboração. Em dado momento, ao empunhar um feixe de gravetos, uma víbora cravou os dentes venenosos na mão de Paulo. O apóstolo deteve-a no ar por instantes e, imperturbável, jogou-o ao fogo. Todos ficaram estupefatos. O centurião e os amigos estavam desolados. Os malteses, vivamente impressionados, imaginavam ser Paulo um grande criminoso, pois, salvando-se das ondas, iria encontrar a morte ali, certamente como castigo de Nêmesis, a deusa da justiça e da vingança. Os nativos sabiam que a mordida daquela víbora era fatal. As dores e os edemas eram imediatos, e a morte sobrevinha em horas. Timóteo, apreensivo e angustiado, procurou cientificar Paulo do que falavam os malteses, ao que o ex-rabino sentenciou, sorrindo, agora, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. Então, vamos abrir aspas. Agora nós vamos passar a palavra a Emmanuel. Não te impressiones. As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio, e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. Fechando aspas, vamos sair agora de Emmanuel, voltando ao nosso texto. E, realmente, quando viram que nada acontecia ao apóstolo, nem demonstrava a ele sentir qualquer dor, passou a ser olhado com temor reverencial, como enviado dos deuses. A mais alta autoridade romana em Malta, de nome Públio Apiano, também fez-se presente no local, acolhendo os náufragos e reservando ao centurião e ao comandante do navio cômodos em sua residência. Por interferência de Júlio, que falou entusiasticamente de Paulo, este foi hospedado por Públio, havendo mesmo o apóstolo aquecido em visitar o genitor de seu anfitrião, que se encontrava enfermo, consumindo-se em febre letal. Impondo-lhe as mãos, Paulo proporcionou imediato alívio ao ancião, ali mesmo fazendo a apologia do evangelho, a qual se rendeu o magistrado romano. Conta Emmanuel, e aqui a referência é o romance Paulo e Estevão, que Paulo lograra salvar os pergaminhos com as anotações da Boa Nova, único patrimônio que possuía, os quais Apiano mandou copiar. As notícias do feito de Paulo correram à ilha. Velho salão foi cedido ao apóstolo, que ali fundou uma igreja, levando a cura e a consolação a centenas de pessoas. Durante os meses de inverno, a nova comunidade cresceu e firmou-se, ficando a mensagem cristã ali definitivamente plantada. Bem, como acabamos de ver, todos se salvaram. Paulo de Tarso estava certo nas suas intuições, nos quadros mediúnicos espirituais que ele recebia. Então, aí está a continuidade do que aconteceu nesta viagem de navio. De fato, o navio foi perdido por causa da tempestade, mas todos os tripulantes, todos que ocupavam o barco, 276 pessoas, se salvaram e vão passar agora o inverno na ilha de Malta. Mas o destino é Roma. O que vai acontecer? Como eles vão chegar agora a Roma sem uma embarcação? Calma, nós vamos continuar essa história semana que vem, na próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Nós estamos aqui recebendo a mensagem da Cátia Pereira, que está dando uma boa tarde a todos, e dizendo que ela só pode entrar agora. Deus abençoe a nossa tarde de estudos. Com certeza, Cátia. Mas, olha, não tem problema de você só ter entrado agora. O importante é estar participando e
a parte do programa que você perdeu, depois, no YouTube, você acesse aí a Web Rádio Cristo Consolador, aliás, onde você está, porque estou vendo que você enviou a mensagem pelo YouTube, e aí você vai poder assistir o programa na sua íntegra, ou pelo menos a parte que você perdeu. E você que está nos acompanhando, que perdeu a história da vida de Paulo de Tarso, não se preocupe. No canal, no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, é só você acessar as playlists e ali na playlist do programa você vai encontrar as edições passadas e vai poder rever essa história maravilhosa. Bem, nós estamos agora já entrando, é isso mesmo, nos minutos finais do nosso programa, mas são aqueles minutos que dedicamos a você que nos acompanha, que nos assiste, seja ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, seja depois, através da internet. Então, nós dedicamos esta última parte do programa para responder dúvidas, perguntas ou comentários que nos são enviados, ou através do Facebook, ou através do YouTube, ou às vezes, muitas vezes diretamente, já que eu participo de vários grupos de estudo da doutrina espírita. E eu recebi aqui uma mensagem, uma pergunta que foi enviada por uma amiga espírita aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é a Célia Dantas. Ela enviou a pergunta de forma mais particular, mas pedimos autorização para trazê-la aqui ao nosso programa, porque é de interesse comum, é de interesse de todos, e vai ensejar lições muito boas para todos nós. Mas a Célia, então, perguntou: o nascimento de Jesus, pobre, numa manjedoura, é a consagração da humildade para a vitória espiritual? Bem, vamos recordar então o nascimento do nosso Mestre Jesus. De fato, acompanhado apenas dos seus pais, ele nasce numa manjedoura, rodeado ali de animais. Seu berço é de palha, singelo, extremamente simples. Estão ali apenas os três: o pai, a mãe e ele. E, claro, os animais em volta. E nós espíritas sabemos que ele também estava ali, envolvido pelos espíritos superiores que o acompanhavam e irão acompanhá-lo durante toda a sua jornada. Esse nascimento é símbolo de humildade e simplicidade? Sem nenhuma dúvida. Era preciso marcar isso, porque ele era o enviado de Deus. Ele ia ser o Messias, ia cumprir a missão de trazer a toda a humanidade a lei de amor, não apenas na teoria, mas na prática, na vivência. E ele estava entre povos que estavam muito materializados, mesmo os judeus, apesar de serem muito religiosos, mas naquela época eles haviam desviado a religião para crenças, rituais, que estavam extremamente materializados. E boa parte da população estava na pobreza, porque, infelizmente, os doutores da lei haviam se aliado aos partidos políticos, haviam se aliado a César, o poder do Império Romano. Então, Jesus tinha que trazer a humildade. Ele tinha que trazer a simplicidade desde o início, portanto, no seu nascimento. E apesar de ter sido desprezado, desconsiderado, por, afinal de contas, ser de uma família pobre, de uma aldeia chamada Nazaré, lá no meio da Galileia, Jesus foi
a glória espiritual diante de todos nós. Portanto, humildade e simplicidade não significam que estejamos à parte da sociedade e que isso seja incompatível com a missão espiritual que temos que cumprir. Bem pelo contrário. Sem querer aqui fazer uma comparação, que de todo realmente não seria uma comparação justa, apenas e tão somente para pegar uma outra referência além do nosso Mestre Jesus, vamos aqui recordar o nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que também nasceu lá numa cidade pequena, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, de uma família pobre, um pai que mal conseguia sustentar os seus filhos, que teve até que separá-los quando a mãe desencarnou, para depois, no segundo casamento, arrebanhá-los novamente. Chico Xavier, que teve que trabalhar muito, balconista, até que finalmente conseguiu fazer o concurso federal para passar lá como datilógrafo, que seria hoje o nosso digitador, para o Ministério da Agricultura, recebendo salário modesto até a sua aposentadoria, e que nunca teve mais do que 2 ternos, nunca teve mais do que um quartinho com a sua cama, seu armário e as suas coisas, e que se dedicava totalmente a amparar o próximo, não apenas como médium, mas também como uma pessoa que fraternalmente atendia, que orientava sempre à luz do Espiritismo e do Evangelho. E fez uma obra imensa. Marcou o nosso querido Brasil, não só nós espíritas. Chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, homem chamado Amor. Humildade e simplicidade o tempo todo. Assim foi o nosso Mestre Jesus. A sua humildade e simplicidade é que deram força a seu trabalho missionário, é que fizeram luz na humanidade. Precisamos, então, aprender com o nosso Mestre a sermos mais simples e humildes, porque é assim que vamos combater em nós o egoísmo e o orgulho que tantas vezes nos desviam do bom caminho, o caminho da caridade, o caminho do amor ao próximo. Então, sem nenhuma dúvida, foi essa lição de humildade que levou Jesus a ter a sua vitória espiritual junto de nós, cumprindo a missão divina que lhe cabia. Bem, chegamos ao final do nosso Evangelho em Espírito e Verdade. Convidando a você para estar conosco toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, através dos seus canais no Facebook e no YouTube. Se você perdeu algum programa, no YouTube estão lá todos eles à sua disposição. Que Jesus, nosso Mestre amado, a todos nos abençoe, que possamos estar mergulhados em vibrações de paz e de amor. Receba o meu abraço e que possamos, então, nos encontrar na próxima semana para continuarmos aqui este nosso trabalho de estudar e de compreender o Evangelho à luz do Espiritismo. Paz em seu coração. Até o nosso próximo encontro.